Hoje nós vamos continuar nossa aula no capítulo 10, Primeira Guerra Mundial. Nós vamos falar então como foi a entrada da América Latina na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que aconteceu, como nós já sabemos, entre 1914 e 1918. América Latina na Primeira Guerra Mundial. O posicionamento da América Latina em relação à guerra e às alianças rivais variou conforme o país. Argentina, Paraguai, Colômbia e El Salvador mantiveram-se neutros. Chile, Venezuela e México alinharam-se à Alemanha. Até 1917, o Brasil também permaneceu neutro. Entretanto, após ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros, o país declarou guerra à Alemanha. A Marinha Brasileira chegou a realizar algumas operações militares de patrulha marítima na costa africana em apoio à Entente. E o governo brasileiro enviou à França uma equipe médica para atender combatentes e a população atingida pela guerra. Os demais países latino-americanos também declararam guerra à Alemanha, adotando a conduta dos Estados Unidos. Contudo, não enviaram tropas ao conflito. Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos ampliaram sua influência na região por meio do aumento de investimentos nos países latino-americanos e do comércio com eles. Simultaneamente, ocorreu diminuição da entrada de capital europeu nesses países. Tecnologia militar e estratégias de guerra. As necessidades da época impuseram aos países envolvidos na guerra o aperfeiçoamento da tecnologia bélica. O início dos combates contou com a cavalaria, em que cavalos e cavaleiros organizados em numerosas colunas assumiam a linha de frente dos ataques. No decorrer da guerra, a cavalaria foi mandada apenas nos campos de batalha no Oriente. Ao mesmo tempo, tanto de um lado como de outro, as novas armas foram criadas: metralhadoras, granadas, tanques, submarinos e canhões de longo alcance ampliaram o poder de destruição dos ataques. O alto número de combatentes mortos e feridos foi inevitável. Os aviões também foram adaptados para uso militar. Os pilotos atiravam contra os inimigos com pistolas e carabinas e mais tarde com metralhadoras fixas. Difundiu-se o uso de gás de cloro e gás de mostarda, que feriram e mataram por asfixia milhares de soldados. Aqui nós vimos como se deu o conflito na Primeira Guerra Mundial e como foi a entrada da América Latina, como foi a participação da América Latina nessa guerra. Nós vamos ver a declaração de guerra, o início das invasões, a guerra das trincheiras, aí as armas que foram utilizadas nessa guerra, a entrada dos Estados Unidos na guerra, a saída da Rússia, e então como que a América Latina se comportou aí durante o conflito da Primeira Guerra Mundial.